Boa noite, professor Luciano Augusto aqui, ó, nosso primeiro vídeo de 2020 e já estamos trazendo um conteúdo muito legal aí com o Jefferson da Tactus Contabilidade. Cara, é uma das empresas que eu mais confio para falar de contabilidade para dropshipping. Os caras manjam mesmo do mercado, eles entendem da parte fiscal para você não se enrolar, você pagar teu imposto e ficar tudo em dia. E ele veio aqui falar com vocês aqui no canal, trazer mesmo o conteúdo, porque é muito importante que vocês aprendam isso daí, que vocês entendam também que a contabilidade, o negócio de vocês, né, quando você abre uma loja, é um negócio, e você tem que levar a sério, porque se você se enrolar com a Receita Federal, filhão, você não vai querer passar por isso. Acredita no que eu estou te falando. Você não vai querer. Mas se acontecer, saiba que você foi avisado. Dá para prevenir, né, Jefferson? Dá, com certeza. É grande prazer, viu, professor, estar aqui com vocês, estar aqui com a sua audiência, com seus alunos. Fico muito contente com esse convite, tá? Eu sou aqui o gestor comercial da Tactus, então nós estamos no mercado ali há mais de 20 anos, já atuando com contabilidade, e há um bom tempo nós nos especializamos em mercados digitais. Então, nós deixamos de atender ali a contabilidade tradicional, né, onde você atende somente comércio, serviço, indústria e tudo mais, e passamos a atender negócios digitais, tá? E pessoas que querem empreender utilizando a internet, tá? Então, seja lá qual for a forma, nós buscamos uma solução para conseguir resolver o problema dessas pessoas, tá? E o dropshipping ele surgiu na nossa carteira de clientes meio que por acaso. Um cliente nosso, ele mais ou menos quase 3 anos atrás, ele nos procurou, falou: olha, eu estou iniciando uma operação aqui, ele já estava até com faturamento relevante e estou iniciando essa operação de dropshipping e eu preciso que vocês resolvam o meu problema. Então, daí nós partimos para buscar ali uma solução para oferecer para ele, para resolver um problema que ele tem. Passamos a estudar o mercado, como funcionava. Fiz, eu particularmente, vários e vários cursos que tinham disponíveis ali dos especialistas na época, para entender como é que funcionava o dropshipping. Aí começamos a moldar uma solução para legalizar ali, ou pelo menos deixar o mais legalizado possível, para dar um pouco mais de segurança para esse cliente. A partir daí, nós vimos que era uma grande oportunidade de mercado e passamos a escalar, né, nossa carteira de clientes para o dropshipping. Aí foram aparecendo mais soluções, problemas que tinham que ser resolvidos e a nossa especialização foi aumentando no mercado, tá? Então, nós acabamos ali sendo um dos escritórios de renome quando fala sobre dropshipping, não somente sobre dropshipping, como o mercado de afiliados, infoprodutores, e-commerce, tudo que envolve ali alguém que tem um computador e precisa ganhar dinheiro com a internet. Então, nós temos ali uma solução voltada somente para esse tipo de mercado. Bom, vou fazer aqui a primeira pergunta que eu recebi, que é o seguinte, ó, eu sendo uma MEI, eu posso legalizar a minha loja respeitando o ganho anual da MEI? Tá, essa daí é uma pergunta que ela é bem recorrente, tá, professor? O que acontece? O MEI, ele não tem ali as atividades que são as recomendadas para o drop, né? Então, o MEI, ele não te permite você atuar com drop, tá? Porque o drop, ele tem as atividades que são voltadas à intermediação de vendas. E se você for buscar essa atividade no MEI, você não vai encontrar. Então, isso daí é um primeiro desafio. O segundo desafio é que o MEI tem um faturamento baixíssimo. Para que você vai se limitar a faturar R$ 6.750 por mês, sendo que com drop você tem que faturar e você consegue faturar muito mais que isso? Então, acaba não valendo a pena você ficar ali com o MEI atrelado ao MEI também pela parte de faturamento. Então, o MEI, por esses dois motivos, ele não é recomendado e você não pode utilizar para o dropshipping. Bom, eu agora quero que você siga o teu cronograma e à medida que você for falando, eu vou pegando mais algumas perguntas aqui
porque essa do MEI realmente foi a minha top aqui. Todo mundo quer saber, porque eu acho que é o mais fácil de abrir hoje em dia, né? Sim. Então, responde para nós aí, por gentileza. Drop é ilegal? Bom, o drop é hoje, tá? Hoje, nós estamos no dia 30 de 1 de 2020, ele não é considerado ilegal, tá? O que acontece com o drop é que ele não tem uma legislação aplicável no momento, tá? Então, por ele não ter essa legislação, é que isso dá uma certa insegurança para quem está operando com drop, tá? Então, nós não podemos também falar que o drop ele é legalizado por não ter uma legislação, mas também não podemos dizer que ele é ilegal, porque não tem algo, uma legislação que vai vir falar que o drop não pode ser feito dessa forma ou ele simplesmente é caracterizado como uma fraude. Então, a gente não tem esse como dizer que o drop ele é ilegal, tá? Só que assim, o fato de não ter uma legislação, você precisa tomar cuidados com a forma que você vai realizar o drop, tá? Porque o drop ele pode ser caracterizado como uma importação se você não fazer a parte legal, né, de trabalhar com drop como uma prestação de serviço de intermediação de vendas e por conta disso você pode ter um problema, né, se for caracterizado da importação. Para você entender, quando falamos de importação, o imposto é altíssimo, né? Então você pega ali por exemplo, você está trabalhando com um produto de US$ 100, ele vai, depois que você recolher todos os impostos de importação, ele vai chegar no Brasil por US$ 200 mais ou menos. Tá? Então ele valia de 80% a 120%, dependendo ali dos tributos que você tem que pagar na parte de importação. Então, aí você ainda vai colocar o seu custo com tráfego, vai colocar a sua margem, então, um produto de US$ 100 você vai ter que vender por, talvez, quase R$ 1.000, né? Próximo de 1.000. Para você ter Então, uma... ele não pode, de forma alguma, ele pode ser visto como importação. Porque se ele for visto como Exatamente. importação, é pior para nós. Exatamente. Esse daí é o principal desafio de você atuar com drop, porque você tem que deixar claro que a sua empresa não faz importação. A sua empresa, esse serviço que a sua empresa presta é um serviço de você encontrar um produto muito bom, que ele está no exterior, e aí você vai mostrar esse produto muito bom para alguém que precisa muito desse produto. E você vai falar para essa pessoa o seguinte: olha, eu tenho esse produto aqui que está num fornecedor no exterior, esse produto não está nas minhas mãos, mas eu sei como fazer esse produto chegar nas suas mãos. Então, eu vou pedir para o meu fornecedor entregar esse produto nas suas mãos e vou cuidar que tudo isso aconteça até esse produto chegar na sua mão. Então, você vai prestar um serviço para o seu cliente. Então, isso tem que ficar bem claro na hora de você mostrar para o seu cliente o que você realmente faz. Então, por isso que você tem que, de todas as formas, fugir do termo importação, porque se for caracterizado como importação, aí realmente toda a estratégia do drop ele cai para água abaixo. Entendi. E no caso, assim, né, então a gente sabe que vai ter que trabalhar com serviço. A gente já entendeu isso, tá? Mas me responda uma coisa: é possível eu trabalhar com serviço nesse caso? Como que funciona isso? O que acontece? O drop, primeiramente, você que está aí nos assistindo, você tem que entender que assim, existem serviços e existem comércio, tá? Qual que é a diferença de um do outro, tá? O serviço, você tangível, né? Você não tem como deixar algo físico para a pessoa entender que aquilo é um serviço. Quando você trabalha com comércio, você está trabalhando com algo que você pega em mãos. Então, é um produto que você tem em mãos. Então, você pega ali uma calculadora, você pega um mouse, você pega um celular, pega uma garrafinha. Isso aqui é caracterizado um comércio. A pessoa ela produziu isso aqui, veio uma empresa e revendeu esse produto. Isso daí significa comércio. O comércio ele tem a característica de ter que ter uma nota fiscal de entrada e uma nota fiscal de saída. Então, logo, você tem uma nota fiscal de compra do produto que você teve e você vai emitir uma nota fiscal do produto que você está revendendo. Isso daí é comércio. Serviço não existe isso daí. Você não tem uma nota fiscal de entrada de um produto para você revender. O serviço, você presta o serviço, você dedica o seu tempo, você vende o seu tempo, você vende o seu conhecimento
por um retorno financeiro. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o drop, ele não tem essa compra e venda desse produto. Esse produto ele não chega na sua mão. Para ele chegar na sua mão, como o produto está lá na China ou está ali no mercado asiático, você tem que comprar o produto, você tem que ter uma nota fiscal de entrada. Logo, para você trazer um produto que está no exterior para o Brasil, você precisa importar. E aí, a partir do momento que você importa, você tem que pagar toda a parte de tributação de importação. E aí fica inviável você trabalhar com drop. Então, logo, o drop ele é caracterizado como um serviço, onde você está aqui no Brasil, você está mostrando o produto para um cliente que precisa de algo que vai solucionar uma dor dele e você vai fazer o serviço de simplesmente pedir para esse fornecedor entregar na casa dele. Tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com essa caracterização do drop para você não ter um tipo de problema no futuro. Cara, que legal saber que ele não é ilegal, né? Isso é importante até para a gente, que a gente está trabalhando num mercado que ele não foi ainda regulamentado, né? Mas ele não é ilegal. E uma curiosidade, eu posso, como pessoa física, trabalhar no Drop, prestar esse serviço ou não? Então, é aí que está o problema. De você trabalhar com pessoa física, você vai ter que pagar imposto de renda. Você não caracterizar essa compra como vindo diretamente no seu CPF, porque você vai ser o real importador, né? Então, essa importação tem que ser sempre feita no CPF do cliente, tá? E o cuidado principal que você tem que tomar é que, entrando esses valores, toda essa receita que você tem da venda dos produtos que você está tendo lá, não é nem venda, tá? Os produtos que você está intermediando do drop, caindo esses valores no seu CPF, você fica sujeito ao pagamento do imposto de renda. E o imposto de renda, a tributação chega a 27,5%. Então, ou seja, normalmente no mercado do drop, funciona mais ou menos de 30, 30, 30. Então, é 30 custo com produto, mais ou menos 30 com investimento em marketing, tráfego pago, e 30% de lucro. Às vezes, pode ser que essa relação seja um pouco menor, o lucro pode ser um pouco menor por conta do fornecedor ser maior ou do marketing ser maior, tá? Mas em termos assim, para você comparar, 30-30 ou 30-40, 20-40, enfim, vai depender do produto, do fornecedor que você tem. Tá? Então você tem que tomar cuidado, porque se tiver no pessoa física e você for pagar imposto de renda, você vai trocar figurinhas, né? Se tiver uma Quanto relação que de imposto de renda que paga, pessoa física? 27,5%. 27? Até 27,5%. Então, ele entra Nossa, numa tabela progressiva, você matou o começa a negócio do pagar. cara. É exatamente isso que eu estou falando. Se sua margem é 30, você vai pagar 27, para que você vai fazer drop na pessoa física? Não vale a pena. Né? Então, melhor você abrir uma E aquela empresa. história que a gente pode até 24 mil por ano não paga imposto, pode... Como que é isso? 24 mil por ano vai dar 2 mil e poucos. Né? O que você vai fazer com 2 mil e poucos Não, reais por não. mês? Não Então, vale a mas é pena. verdade isso. Se o cara faturar Sim, abaixo de R$ 2.000 por mês, ele não paga sim. imposto. Porque assim, professor, presta atenção. Para que você vai entrar no negócio de drop para ganhar isso? Né? Você tem Não, que entrar no não, eu drop para sei, fazer não faz o 50 menor mil, 100 mil sentido. reais. Não faz o Né? menor sentido. Mas eu queria Exatamente. entender se isso é válido mesmo, se é verdade. Sim, é válido, mas assim, não faz sentido, né? Porque Não, imagina. você pega os alunos, né? Às vezes em um dia Então, o vende que que isso. você indica? É o cara já abriu uma empresa? Que tipo de empresa? Ó, vamos lá. Primeiro assim, a gente também não te indica você abrir uma empresa logo do início. Tá? Então, tá lá aprendendo tudo, a metodologia do professor Luciano Augusto, e aí você está aprendendo. Você vai ter que investir no curso, você vai ter que investir em ferramentas, tem que pagar Shopify, vai ter que contratar ferramenta, automação de WhatsApp, seja lá o que for. Você vai ter que investir em tráfego e você vai ter que comprar os produtos. Então, nesse início que você está começando, a tendência é que se você for abrir uma empresa, aí você vai ter que ter o custo para abrir empresa, vai ter que ter o custo para manter a empresa, vai ter que ter certificado digital, você vai ter que pagar o honorário do contador e vai ter que pagar o imposto. Então, ou seja, você está começando, você vai acabar ficando no prejuízo. Pensando nisso, nós fizemos uma conta aqui para ter uma ideia de quando é o momento de você abrir uma empresa, tá? Se você estiver faturando com drop, faturamento bruto, até 10 mil reais, o valor para você abrir uma empresa e você manter uma empresa é o mesmo do que você recolher imposto pela pessoa física, tá?
Então, nós recomendamos que você pense em abrir uma empresa a partir do momento que você já tiver um faturamento de 10 mil reais. Abaixo disso, você está naquele momento de quê? De aprender a como funcionar, a como funciona, testar produto, encontrar produto vencedor, melhorar a sua estratégia, investir em tráfego, aquecer o pixel, aí sim você vai começar a ganhar dinheiro. Aí entra o momento de você abrir uma empresa, tá? Mas eu não estou falando para você que você não é para você recolher o imposto. Você tem que recolher o imposto, mas aí você recolhe o imposto ainda pela pessoa física, porque vai ser o mesmo custo de manter uma empresa. Ficou É claro? legal que isso aí já mostra também o melhor momento, né, para a pessoa fazer isso, porque se ele estiver faturando acima de 10 mil para cima, já vale a pena ele profissionalizar e ter uma empresa, Sim, ter é um porque negócio. é o momento que nós entendemos que ele está entrando no processo de escala. Até os 10 mil, ele está aprendendo, entendeu? Ah, não, eu estou faturando 10 mil, estou ganhando dinheiro. Não, você não está ganhando dinheiro, porque o dinheiro que você está ganhando, você tem que reinvestir no seu negócio para fazer ele crescer, né? Então, nós entendemos que a régua ali é mais ou menos esses 10 mil. A partir de 10 mil, é o momento que você já aprendeu, já tem um produto vencedor, já está com o pixel aquecido e Uma já começa perguntinha. Você está falando de 10 mil bruto ou líquido? bruto. Venda bruta, o que teve ali de venda confirmada lá no gueto de pagamento, tá? Você chegou nesse patamar, significa que mais ou menos você vai ter um lucro ali de 1.500 a 2 mil reais por mês, né? O lucro líquido, tá? A partir daí já vale a pena você pensar em abrir uma empresa. Entendi. Então, a partir do bruto mesmo. É, do bruto E, mesmo. na tua opinião, né, como especialista aí na área, quais os riscos hoje que as pessoas têm ao lidar com dropshipping no Brasil? Bom, o risco é de fazer errado, né? E o fazer errado é o quê? É você colocar, por exemplo, em vez de abrir uma empresa de prestação de serviço, você vai colocar empresa de comércio, né? Primeiro erro grave. E aí, empresa de comércio, o que eu expliquei, precisa ter uma nota fiscal de entrada e saída, e você não tem a nota fiscal de entrada do produto porque o seu fornecedor ele não vai te mandar esse produto, você não está importando ele, não está passando pela alfândega, chegando na sua mão, ou chegando no despachante aduaneiro para depois você revender, né? Então, o primeiro erro é você colocar a atividade errada. Logo, quando você coloca a atividade errada, você não tem a nota fiscal de entrada, você tem problema ali na parte fiscal e contábil, porque vai ficar um gap lá, e aí a Receita Federal, a hora que entregar a declaração, ela vai entender que você está tendo problema, ele está sonegando o seu imposto, não. Você está tendo ali um desvio de dinheiro dentro da sua empresa, né? Porque ela vai enxergar e falar, mas como não está tendo compra, só está tendo venda, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é você não fazer toda a operação de forma correta, utilizar o KNAI certo para você fazer toda essa parte de justificação para a Receita Federal e você não recolher os seus impostos de forma correta. Então, tudo isso na parte fiscal, na parte de pessoa física, como na parte de pessoa jurídica. Tá? Então, você tem que tomar esses cuidados, encontrar uma empresa que entende do mercado do drop para conseguir também te dar esse respaldo. Tá? E aí, o risco que você tem é o risco que nem nós aqui da Tactus sabemos. Como é que vai ser o futuro do drop? Né? Certo. Será que vai ter uma legislação para o drop? Será que vai acontecer alguma Não tem como coisa? saber. Não, não tem como saber. Tá? Eu vou te dar um Uma exemplo. pergunta. Você falou de KNAI, falou de objetivo. Dá uma palhinha para nós. Qual que seria mais ou menos uma configuração de uma empresa de drop que você já abriu aí? E Tá. também, quanto que custa, vamos supor que eu abri com vocês. Qual Uhum. que é o mínimo por mês que eu pago para manter a minha contabilidade em dia? Tá, primeira coisa que você tem que entender que você está buscando abrir uma empresa para você atuar com drop é que você vai ser um empresário, você vai se tornar um empresário. Você tem as responsabilidades em ser um empresário. O professor Luciano Augusto é um empresário ali que eu conheço há muito tempo, ele sabe do que eu estou falando. Então, para você hoje manter uma empresa de drop, você tem que levar em consideração que você vai pagar o imposto, você vai pagar, você tem que ter um certificado digital para você passar as informações suas para o fisco e ter o cuidado do contador, tá? Mais ou menos, o nosso cuidado aqui para cuidar mensalmente da sua empresa será a partir de R$ 347 por mês, tá? Vai ser uma empresa no lucro presumido, né? Porque nós montamos uma solução toda voltada para uma otimização fiscal no lucro presumido, porque vale muito mais a pena do que no Simples Nacional e muito mais ainda do que no lucro real. Então, a empresa no lucro presumido, e aí você vai pagar ali de imposto
uma diferença, você consegue deduzir a parte do fornecedor, você vai pagar de 13% a 16% mais ou menos de imposto na sua operação. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Aí tem todo o processo de abertura também, tem um valor de abertura e tudo mais. Cara, que interessante. E é uma coisa que realmente a gente não presta atenção e que dá para ver que drop não é para amador, não, porque tudo isso aí que você está falando, o cara se torna um empresário mesmo, né? Ele tem que ter esse mindset Tem que de ter, e empresário, assim, não de aventureiro. para trabalhar com a gente, você tem que ter esse mindset de empresário, Sim. tá? Porque você que tá com drop, você é um empreendedor, tá? Você está buscando meios de ganhar Qual, dinheiro, mas você ainda não é empresário, você precisa ser formado sim, sim, empresário. sim. É, não, você sobe de nível. Qual que é o KINAI hoje de uma empresa de drop? Você teria como falar para nós, para a gente ter noção? Então, nós fazemos uma composição de KINAIs, na verdade, não é somente um KINAI, porque o Ah, drop, entendi. como ele não tem ali uma legislação aplicável, então não tem um KINAI próprio para isso. Por exemplo, você vai vender roupa na internet, né? Então você vai comprar e vai revender. Então tem um KINAI de comércio de roupa, né? Você vai vender celular, comércio de... O drop não é um comércio, não tem um KINAI específico para isso, né? Então a gente não tem como te dizer qual que é o KINAI certinho, porque nós fazemos ali uma composição, nós pegamos ali vários KINAIs que na composição vai dizer o que o drop faz. Perfeito. E eu vi aqui, né? A gente estava conversando mais cedo. A gente já falou sobre imposto, mas eu queria saber qual que é o tipo de imposto que a gente paga no drop. Tá. O drop, nossa solução, ela é voltada para uma empresa no lucro presumido, tá? Dá para colocar a empresa no simples? Dá, só que a tributação será bem maior, tá? Então, drop é uma empresa no lucro presumido, tá? No lucro presumido, você vai pagar diversos impostos, né? Então, você vai pagar PIS, COFINS, SLR, enfim, vários impostos, vai pagar pelo menos 4, 5 impostos, ISS e tudo mais, né? Então, não tem como te falar quais são todos os impostos, porque são muitos, tá? Certo. Pelo menos 4, 5, a lei do GPS e tudo mais, tá? No Simples Nacional, você paga tudo Que reunido numa totalizando dá única, aqueles 13 a 16%. 13 a 16%, tá? Então, o que você pega? Vamos lá, vou te explicar para você. Ó, você tem lá um produto que você está vendendo ele por R$ 100, um exemplo, tá? E aí, desses R$ 100, você 30. Então, você vai pagar o imposto não sobre os 100, mas sobre 60. Então, você deduz o valor do seu fornecedor e sobre esses R$ 60, você vai ter ali uma tributação que vai variar de 13% a 16%. Cara, muito legal. E uma pergunta que é bem recorrente aqui, né? Eu sei que cada um vai fazer de um jeito, até porque depende da composição da empresa, mas como que funciona a questão de nota fiscal? Vamos supor que o cara ele está fazendo como pessoa física ali. É, ele vai pagar o imposto dele. Ele sabe que ele está trabalhando como serviço, né? Mas e se o cliente pede nota? Como que a gente explica isso? Tá. Aí que tá a forma que você vai passar para o seu cliente, tá? O seu cliente ele não vai receber a nota fiscal do produto, tá? Por quê? Receber a nota fiscal de venda do produto, você tem que ter a nota fiscal de entrada desse produto, senão a conta não fecha. Logo, por isso que o drop não é comércio, o drop é serviço, tá? Então, o seu cliente, ele não vai receber uma nota fiscal do produto que ele está te comprando, mas sim, ele pode receber, se você mandar para ele, uma nota fiscal do serviço que você está prestando. Aí ele vai receber uma invoice, o que vem juntamente ali com o pacote que chega na casa dele, e ele também tem a nota fiscal do serviço que você prestou. Então é assim que funciona, tá? Normalmente, se você deixar bem claro para ele o que de fato você faz, que você não é um e-commerce tradicional, você é uma intermediação de venda, o seu cliente pouco provável vai te pedir essa nota fiscal. Tá? É pouquíssimos casos que o cliente ele chega e pede a nota fiscal, desde que você deixe isso bem claro para ele. Se deixar claro que é uma intermediação, a gente tem por onde explicar que não tem nota fiscal, né? Exatamente. E uma coisa interessante que até foi você que me mandou aqui. No Brasil, quando a gente faz uma venda, né, como consumidor, eu tenho um monte de garantia. Né? Tem garantia de devolução, tem garantia disso, daquilo. Cara, no Drop eu estou vendendo um negócio lá da China. Como que funciona esse negócio de garantia? Então, o drop, um dos pontos que tem que ter um alerta é a questão da garantia. Né? Por quê? Porque a garantia quem vai dar é o seu fornecedor. O fornecedor que está lá no AliExpress.
Então, essa é a garantia que você tem que oferecer para o seu cliente. Você não tem como falar para o seu cliente que você vai dar garantia para ele, tá? Mas é o que acontece? Bom senso, né? Como você não tem ali nota fiscal, nada para você dar para o seu cliente para oferecer uma garantia, se porventura ele tiver com algum problema com o produto dele, manda um produto novo para ele, evita ter uma dor de cabeça, evita ter um reclame aqui, evita ter um código de defesa do consumidor. Tem ali um pequeno estoque para você repor esse produto para o cliente que provavelmente chegar com um produto danificado, ou ele pedir um reembolso, enfim. Dá o dinheiro de volta para ele e foca em vender e não prejudicar ali a imagem da sua empresa. É uma coisa que acontece muito comigo, né? A gente vende bastante por dia e não tem como fugir disso. É problema. Isso surge aos montes. Sim. Um dos maiores problemas que eu enfrento, eu não tive uma orientação de um contador como você, né? Porque o meu também não entendia de internet do jeito que é hoje. Mas um dos maiores problemas que eu enfrento é o seguinte: o produto chega com defeito ou quebrado, ou o cara não gostou e ele quer devolver. Não tem como ele devolver para a China. Aí, no bom senso, eu peço para ele enviar para mim e eu dou um fim no produto, ou eu vendo, ou eu dou e devolvo o dinheiro dele. Só que em alguns casos o cara não quer pagar nem para devolver. Ele não quer pagar o frete lá O para frete. devolver. Uhum. Você sabe se tem alguma coisa na lei que possa me proteger quanto a isso? Porque tem gente que fala assim, eu não vou pagar o frete é teu, então eu vou te processar, né? Porque sempre cai no processo. Sim. Você sabe de alguma coisa em relação a isso ou não? Na verdade, assim, a lei do Código de Defesa do Consumidor, na maioria das vezes, ele vai beneficiar o consumidor, a lojista, a pessoa que está prestando um serviço, seja lá o que for, né? Então, por isso que eu falo, melhor, em vez de você arrumar briga, por conta de talvez um cliente que reclamou, ele vai abrir um Código de Defesa do Consumidor, a sua operação pode ser fiscalizada, pode chegar até você, pode querer te autuar, então evita, né? Não quero pagar o frete. Quanto é que vai custar o frete? Vai custar R$ 20? Tá bom. Eu te mando o produto novo, eu te dou o valor do frete, mas evita o problema, tá? Porque o drop, infelizmente, você não consegue ter esse tipo de respaldo, né? É diferente quando você faz uma Ou compra seja, ali na tudo que você puder internet, pagar para não ter briga é melhor. é melhor. Quando você trabalha ali, vamos supor, você vai comprar ali num grande marketplace, né? Ali tem todas as regras, eles já são próprias, são 7 dias para devolução e pronto, acabou. Não reclamou, aí você abre um processo contra a empresa e a empresa tem como recorrer, tá? Mas aí, quando se trata do drop, a situação é diferente, né? Porque a própria operação do drop, ela é uma operação que ela tem algumas lacunas, né? Então, que você tem que tomar cuidado para não vir alguém querer bater nessa lacuna que você tem. Então, a melhor coisa é evitar problema, focar na escala, saber que você vai ganhar dinheiro com muita venda e você vai ter aquelas vendas que vai te dar problema e que você vai ter que ter ali um caixa para você repor. Entendi. Tem duas perguntas interessantes aqui de alunos nossos que estão aqui no momento. Rosângela e do Edilson. O Edilson falou o seguinte: posso ter problemas por colocar a palavra importados no nome da minha loja? Com Essa é certeza. uma, você já responde, peraí. E a outra é: quando uma pessoa é aposentada por tempo de serviço, mas é isenta do imposto de renda por motivo de doença, como fica o recolhimento desses impostos? Acho que fica um pouco mais complexo o negócio aí. É um pouco mais complexo, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é sobre colocar o termo importação, né? A Tem que gente tem a tomar. mania de colocar importados na marca, no nome, quando a É, gente não pode fazer importação, a gente está prestando um serviço. exatamente. Então, tudo vai da forma que o seu site está mostrando a informação para o seu cliente, tá? Porque hoje o cliente ele tira print de tudo e deixa guardado. Porque se dá algum, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então o termo importado, você tem que tomar cuidado de não caracterizar que a sua empresa está importando esse produto para entregar para o seu cliente, tá? Você pode dizer que o seu fornecedor, a empresa que vai entregar o produto para ela está no fornecedor, tá? Que o produto ele em si ele é caracterizado como um produto que está no exterior, mas não que a sua empresa está importando. Então você colocar um termo lá, importação, sua loja é importadora ou algo parecido, isso daí está sujeito a te dar um problema.
Agora, a próxima pergunta é sobre... Foi da Rosângela, falando o seguinte: quando uma pessoa é aposentada por tempo de serviço, mas é isenta do imposto de renda por motivo de doença, como fica o recolhimento desses impostos? Então, tem que tomar cuidado com a questão do INSS, tá? A pessoa, ela era pensionista, ela consegue uma empresa, mas quando ela é aposentada, por exemplo, por invalidez, aí tem alguns critérios que possivelmente ela não vai conseguir abrir empresa. Então, cada caso tem que ser analisado. Nós levamos o caso para o nosso corpo técnico, para eles analisarem, buscarem na legislação, ver se consegue ter um amparo para abrir empresa e não correr o risco de perder o benefício. Então, nesse caso, ela tem que entrar em contato conosco, que a gente avalia o caso dela, a gente dá uma resposta mais concreta. É analisado caso a caso, né, cara? Aí entra já entra num outro nível aí. Ó, o Igor falou, mesmo especificando que somos prestadores de serviço, o termo importado pode complicar a gente? Sim, está sujeito, né? Mesmo que você falar que você está prestando um serviço, o termo importado, se ele tiver como característica principal, é possível sim. Então, o que eu aconselho? Tá? Eu vou dar um conselho bem, bem inteligente para vocês. Contrate uma assessoria jurídica, né? Fala para ele, inclusive nós temos até uma assessoria que nós indicamos, para ele fazer a revisão do seu site. Explica direitinho. Se ele entender como que é o drop, melhor. A nossa assessoria jurídica que nós indicamos entende tudo sobre o drop. Mas se ele não entender, mostra essa live para ele conhecer como funciona o drop, e aí pede para ele te ajudar com os termos do seu site, o que você está colocando na copy, tá? Que aí sim isso vai fazer a diferença e você vai ter um respaldo para isso. Perfeito, irmão. Estava até anotando isso aí. Ó, o Marcelo Rocha perguntou para nós aqui. Ouvi falar que é obrigatório todos os sites de e-commerce do Brasil ter exposto o seu CNPJ. Isso é verdade? É verdade, e isso daí tem que tomar muito cuidado, tá? Porque existe um decreto, né, que você é obrigado a ter ali todos os dados, como CNPJ, endereço, tem que ter ali, se eu não me engano, com certeza, telefone, e-mail, e além do drop, você tem que deixar bem claro o que o drop faz, o que a sua loja vai fazer, né? Que a sua loja não é uma compra e revende, é uma prestadora de serviço. Então, tem sim que deixar todas essas informações no site. Certo. E eu, para ajudar vocês, eu vou colocar até ali um link, eu vou colocar aqui, e aí vocês conseguem abrir e ver o que diz a legislação, o decreto no Planalto, para Isso, me vocês dá. virem. Depois você me manda esse link que eu vou Mandei aqui no colocar. chat, e aí você até me coloca aí também Isso, para eu vou colocar lá no YouTube quando no subir. YouTube. Isso, aí o pessoal consegue visualizar, e lá tá bem explícito, tá? Então, como o Drop ele não tem uma legislação, segue isso, esse decreto do e-commerce, tá? Então, coloca as informações que são obrigatórias para o e-commerce, pelo menos ali a pessoa ela está respaldada em ter o contato direto com a sua empresa. Perfeito. Meu irmão, eu acho que essas eram as principais dúvidas, tá? Eu agradeço bastante o seu tempo. Eu sei o quanto faz tempo que a gente está falando de marcar e não estava vendo a agenda, Exatamente. Uhum. mas eu quero te agradecer. Agradecer por você ter vindo, ter trazido conteúdo. Vamos marcar outras lives, vão ter outras dúvidas, né? Com certeza. E eu recomendo vocês para todo mundo, apesar de até interessante, né? Eu não sou cliente, mas é porque eu já tinha contador, eu já tinha tudo quando a gente se conheceu. Sim. Mas eu recomendo porque eu vou falar para você, tem hora que dá vontade de matar meu contador. Mas eu não faço isso. Que ele não ouça Então, isso. eu sei que vocês trabalham muito bem, o trabalho de vocês é reconhecido. Bacana. Eu tenho alguns amigos que são clientes de vocês. Ótimo. E é muito legal ter essa visão, né? E como é complexo isso. As pessoas têm que começar a levar um pouquinho mais a sério, porque, cara, negócio é negócio, cara. E se a Receita Federal pegar, você não vai querer passar por isso. Essa que é a verdade. Exatamente. A Jefferson, operação para do a gente drop. fechar, Uhum. uma pergunta aqui que fizeram que se der, eu vou soltar fogos. Tem como deduzir o que eu pago de anúncio? Não, não tem. Infelizmente não tem.
Cara, se tivesse, eu estaria bem na foto agora. Estaria bem, né? Infelizmente não tem como. Eu já sabia que não tinha, mas a pergunta foi boa. Então é isso. Jefferson, para finalizar, cara, fala, dá mais uma palhinha para nós aí, e eu sei que você tem horário aí também, e vamos juntos, querido. Obrigado, viu? O que que você quer deixar aí pro povo? Maravilha. Primeiramente, foi um prazer, agradeço demais o conteúdo por ter me convidado para falar um pouquinho com a sua audiência, tá, professor? Eu já acompanho já seu trabalho há algum tempo, é um grande privilégio para a gente, tá? Estamos aí juntos, tá? Pode contar conosco. Se você quiser ter um pouco mais de detalhes, quiser bater um papo conosco, só entrar no nosso site www.tactus.com.br, tá? Tá aqui o Tactus, por mais que ele Eu vou postar, invertido. eu vou postar no link com o vídeo, eu vou colocar o Isso, site. bacana. E lá nós temos nossos consultores, né, de vendas e vão te tirar todas as suas dúvidas, te conduzir para o caminho certo, para ter certeza que a gente vai te dar um bom direcionamento, tá? Estamos à disposição aí. Então é isso, querido. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que vieram aqui. E eu acho que as informações foram muito relevantes, cara. Assim, 90% das dúvidas nós falamos aqui. E se surgir mais coisas, nós vamos marcar um outro bate-papo desse aí. Jefferson, Fechado. brigadão a todos. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite, Nos um vemos na abraço. próxima live. Valeu, meu irmão. Valeu, tchau, tchau.